SBT Notícias. Oferecimento: Operação Limpa Loja Tropical Multiloja, Saldanha Marinho. Correria, candidatos deixam registro no TRE para o último minuto. Juntos, eles pretendem gastar na campanha 40 milhões e meio de reais. É melhor prevenir do que remediar. Hoje é o último dia de vacinação da poliomielite. O Amazonas está entre os estados que superam a meta do Ministério da Saúde e vacina mais de 167 mil crianças. Crise no polo industrial de Manaus. 2 milhões de reais em mercadorias retidos por causa da greve dos auditores. Indústrias querem validar a paralisação na justiça. E você vai ver também a economia abalada. O governo estuda formas de incentivar o PIN e manter o emprego dos funcionários no polo Duas Rodas. Impasse. O governo do estado quer que a prefeitura mantenha a Praça da Polícia, porque depois que o terminal de ônibus foi transferido para lá, a dor de cabeça só aumentou. E ainda depois da festa de Parintins, chegou a vez dos bois de Manaus mostrarem ritmo. Eles já se preparam para o festival do fim do mês. Hoje é sexta-feira, 6 de julho, e o SBT Notícias já está no ar. Olá para você que acompanha o SBT Notícias pela internet. Olá, internauta. Ontem foi um dia bastante movimentado no Tribunal Regional Eleitoral. É que muitos candidatos deixaram para entregar os documentos que validam a candidatura no último dia. Mesmo assim, os 9 candidatos à Prefeitura de Manaus conseguiram fazer o registro a tempo. Faltavam poucos minutos para as 7 da noite, horário limite para a entrega dos documentos que garantem a disputa nas próximas eleições. O movimento estava tranquilo e não teve filas. 3 candidatos a prefeito chegaram na última hora. Alderney Avelino foi um deles. Trouxemos tudo para dar entrada ao mesmo tempo, para resolver de uma vez por todas. Estamos no prazo, dado entrada, a partir da constituição do Comitê Financeiro, já estaremos aptos a iniciar nossa campanha. Às 6h40, Herbert Amazonas compareceu ao TRE ainda de uniforme e crachá dos Correios. Porque todos nós trabalhamos, certo? Por exemplo, até amanhã eu trabalho e a maioria dos companheiros todos trabalham. Então é no tempo vago que a gente consegue fazer a política, né? Nós não somos profissional da política, nós não vivemos do parlamento, nosso dia a dia, nós temos de ter carteira assinada, trabalhar. E a gente só pode fazer isso depois que larga do serviço. Sabino Castelo Branco foi o último. Ele chegou faltando apenas 9 minutos para que as portas fossem fechadas. Sim, alguns problemas dos candidatos do PSDC para entrar no sistema, muito congestionado, mas o que importa é que está entrando. Todos os candidatos à Prefeitura de Manaus conseguiram entregar os documentos dentro do prazo estabelecido. Já o número de vereadores computados pelo sistema do TRE foi um pouco mais de 500, a metade do esperado. Mas, segundo o Tribunal Regional Eleitoral, esse número pode ser maior. É que muitos nomes ainda não haviam sido inseridos no sistema até o final da noite. E mesmo com a entrega dos registros dentro do prazo, a candidatura ainda é incerta. Os documentos serão avaliados para considerar o candidato apto ou não a entrar na disputa eleitoral. A partir de hoje é permitida a propaganda eleitoral dos candidatos nas eleições 2012. Na internet também, mas na campanha são proibidos propagandas em outdoors, showmícios ou eventos semelhantes para a promoção de candidatos e apresentação remunerada ou não de artistas com o objetivo de animar comícios e reuniões eleitorais. Pois é, também são proibidos a distribuição de brindes e camisetas e também a propaganda eleitoral nos bens públicos de uso comum, como postes de iluminação, sinais de trânsito, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus, entre outros. Segundo o TRE, juntos, os 9 candidatos à Prefeitura de Manaus declararam à Justiça que pretendem gastar na campanha 40 milhões e meio de reais. Apoiada pelo governo do estado, a senadora Vanessa Graziotin estipulou o maior gasto na disputa, 10 milhões de reais. O deputado federal Henrique Oliveira declarou o segundo maior valor, com limite para gastar na campanha, 8 milhões de reais. Em seguida, ficou o deputado federal Alderney Avelino, com 7 milhões de gastos para esta campanha. O deputado federal Sabino Castelo Branco, o ex-prefeito Serafim Correia e o ex-senador Arthur Neto devem gastar
gastar 5 milhões de reais cada. Luiz Navarro declarou gastos de 300 mil reais para esta campanha. Jerônimo Maranhão e Herbert Amazonas indicaram o menor valor de gastos na campanha eleitoral de 2012, 100 mil reais cada. Juntos, os 9 candidatos à Prefeitura de Manaus devem gastar 40 milhões e meio de reais na campanha deste ano. E o governo do estado entregou durante a manhã de hoje máquinas e implementos agrícolas a produtores rurais e prefeituras de 37 municípios amazonenses. A agricultura foi um dos setores que mais sofreu com a cheia deste ano. 25 mil trabalhadores ficaram praticamente sem produção. Para amenizar os impactos aos produtores rurais do Amazonas, os governos federal e estadual investiram 485 mil reais com a entrega de casas de farinha, caminhão, tratores e mini-tratores para 3 mil trabalhadores de 13 municípios do estado. Nós nos preocupamos com a organização desses trabalhadores e trabalhadoras, com a capacitação deles na questão da gestão, entendeu? E em relação a um plano de venda, de comercialização desses produtos. Muitas estradas e ramais também foram danificados pela cheia, o que prejudicou o escoamento de algumas produções. Para recuperar essas vias de acesso, o estado entregou retroescavadeiras para 32 municípios. Os investimentos foram de 6 milhões e 400 mil reais da segunda etapa do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Eu fiz agora uma exposição em relação ao número de quilômetros que nós temos de vicinais e a dificuldade que essas pessoas têm de escoar a sua produção. Com esses equipamentos eu tenho certeza que isso vai contribuir bastante nesses municípios e ajudar essas pessoas. O governador anunciou ainda que vão ser investidos cerca de 500 milhões de reais para a recuperação de estradas no interior e a construção de novos aeroportos em 5 municípios do Amazonas: Amaturá, Maraã, Guarini, Jutaí e Pauini. Hoje é o último dia de vacinação contra a poliomielite. Em Manaus, a Secretaria Municipal de Saúde já imunizou mais de 167 mil crianças e superou a meta de 95%. Os pais das crianças que ainda não receberam as gotinhas podem ir ao posto de saúde mais próximo. A vacinação contra a polio está disponível nas unidades básicas de saúde e policlínicas da rede municipal e também nos CAICs da rede estadual. O atendimento nessas unidades vai ser até às 5 horas da tarde. Você vai ver depois do intervalo, o fuzilamento do brasileiro Marco Asher Moreira foi temporariamente suspenso na Indonésia. E ainda a greve dos auditores fiscais continua e traz prejuízos para a economia em instantes. Agora são 13 horas e 3 minutos, nós voltamos já.